Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Ontem eu estava colocando ali coloquei ali no grupo, né, algo muito especial. Deus falou comigo na hora, sim, ontem. Nunca mais eu tinha feito nenhum tipo de vídeo, mas Deus é tão maravilhoso que Ele sabe como falar com a gente, né? E com certeza Deus, Ele estava querendo falar com alguém nesse momento ontem à tarde. Veja que faz tempo que eu não coloco. E quando eu estava lendo aquela passagem ali sobre aquela mulher, né, que ela estava vivendo um tempo de crise, né, principalmente com relação às suas finanças e com relação à sua família. Você vê que é algo muito espiritual. E ela foi diante do profeta, do homem de Deus, e ele perguntou: o que tu tens em tua casa? Você vê que a priori ela falou assim: eu não tenho nada. Mas quando ela disse: eu não tenho nada, vírgula, ou ponto e vírgula, ou seja, quando existe um ponto e vírgula, ou existe uma vírgula, ainda não terminou a frase. É como se fosse um despertar do Espírito Santo e como dissesse assim: ó, lembra-te, lembra-te, tu tens alguma coisa. A gente nunca pode dizer que não tem nada que não possa suprir a necessidade de alguém. E ela disse: ah, tua serva tem uma botija com um pouco de azeite. Irmãos, o azeite fala do Espírito Santo de Deus. E o que me chama a atenção, é que o profeta falou para ela: sai, vai, pede vasos emprestados, não poucos e muitos, aos teus vizinhos e amigos. Mas a Bíblia não diz que ela foi. A Bíblia diz que ela vai direto, ela volta, ela fecha a sua porta. Ou seja, ela ficou apenas com os vasos que tinha na sua casa. Entendeu, irmãos? Ou seja, entra o quê? Muitas vezes a incredulidade. Porque o milagre, ele está condicionado ao tamanho da sua fé. Se a sua fé é uma fé limitada, é uma fé que ela vai objetivar mais as necessidades, o momento que você está vivendo, do que aquilo que Deus tem preparado e aquilo que Deus prometeu, você vai viver condizente com aquilo que você realmente acredita que você pode fazer. Mas se você acredita que Deus pode fazer muito mais, aí é diferente. Aí é diferente. E para você entender isso, existe uma passagem aqui em João, capítulo de número 6, aliás 7, o versículo 5, que diz que Jesus só não operou mais milagres e maravilhas por causa da incredulidade dos seus irmãos. Entendeu? Por causa da incredulidade foi que Jesus não operou na vida deles e das pessoas que estavam ali. Porque Jesus, ele é seletivo com relação a milagres. Quando ele diz assim, ó, vai lá, fecha a tua porta da tua casa, é porque, com certeza, o profeta não queria que as pessoas que não têm a mesma fé que você, aquelas pessoas que não têm a mesma fé que você, eles não podem viver de milagres sem crer. Então, se você crê, você vai ter que realmente fechar a porta. O milagre, né, na realidade, ali naquela passagem da mulher do azeite, não é para quem vê, é para quem crê. Por isso que ele vai dizer: fecha a porta, você crê, porque o milagre vai acontecer dentro do ambiente da tua fé. E onde é que você exerce a fé? A priori, a princípio, é na tua casa. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia, numa casa, numa família. Então, veja bem, quando nós olhamos, o profeta diz assim, ó, vai lá e pega muitos vasos. Esse vaso, nós somos os vasos. Jeremias, capítulo 18, diz que o oleiro, ele estava ali com barro na roda, fazendo o vaso conforme aquilo que ele
achava que estava pronto. Às vezes o barro, ele se quebrava na mão do oleiro e ele tornava a fazer novamente. Ou seja, esse é o tipo de visão que a gente tem que ter de Deus. Muitas vezes, Deus ele está lapidando as nossas vidas no momento de aflições, no momento de lutas, no momento de problemas, no momento de dificuldade. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer tipo ou nível de situação ou de dificuldade que você está vivendo. Veja que a mulher, ela estava vendendo seus filhos. Você está entendendo? Por quê? Toda a sua família, a sua prole, ela estava vivendo uma necessidade familiar, um momento de muita tristeza para o seu coração, mas ela foi aonde? Ela foi no profeta, no homem de Deus. E ele disse, o que você tem? Você tem o quê? Ela disse, olha, eu não tenho nada. Mas aí quando dá uma vírgula ali, então é como se o Espírito Santo disse, não, lembra-te de alguma coisa, você tem alguma coisa para testemunhar. Aí a gente volta lá atrás e a gente diz, não, Deus operou um milagre na minha vida, Deus fez isso na minha vida, Deus me restaurou, Deus me tirou de uma vida miserável que eu vivia, de escravidão. Eu estava servindo o mundo, eu estava vivendo uma vida que era lapidada conforme os preceitos e os conceitos do mundo. Eu vivia numa vida de escravidão, no álcool, né? A bebida tomava conta da minha família, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, o dinheiro que eu recebia era consumido e Deus me resgatou, Deus me libertou dessa vida que eu vivia para mim viver uma vida livre em Cristo Jesus. E hoje eu tenho essa liberdade em Cristo Jesus, e não é essa aflição, esse problema que vai realmente nortear a minha vida, porque Jesus ele é a minha bússola. E Jesus sendo a minha bússola, ele já me livrou. Eu tenho uma esperança e eu tenho uma fé, ainda que ela seja uma fé como um grão de mostarda. Olha só, a menor semente é o grão de mostarda, mas a minha fé precisa somente ser igual a ela. Agora, como é que é o grão de mostarda? Você pode enxertar o grão de mostarda em outro grão, mas jamais você pode pegar outro grão e enxertar no grão de mostarda, porque não tem como. Ou seja, aí entra a incredulidade. Aí entra aquilo que nós olhamos, que Jesus não operou mais maravilha no meio do seu povo por causa da incredulidade. Sabe? Nós estamos vivendo tempos assim, onde Deus ele olha e ele diz, bem, eu quero ver aonde é que nós estamos nele. Por quê? Olha só o que Paulo falando a Timóteo, seu filho, que nesses últimos tempos são dias trabalhosos, dias dificultosos. Você está entendendo? Não são dias de grandes alegrias, dias de grandes eventos extraordinários, onde nós podemos nos alegrar. Não, são dias trabalhosos, dias dificultosos, mas nós temos uma esperança, nós temos uma fé, nós temos um Deus que não nos deixou, que não nos desamparou, um Deus que tem poder para fazer infinitamente muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós temos um Deus soberano. Eu tenho várias passagens que eu poderia citar agora para nós nos embasar nesse texto, mas nós vamos ficar com essa palavra, entendeu? Nós vamos ficar com essa palavra e eu quero ler ela aqui porque ela é relevante. Essa passagem aqui, olha, ela está aqui, ela está aqui em, deixa eu pegar aqui para você ver, em 2 Reis, né? 2 Reis. E nós vamos pegar essa palavra aqui, tem alguns versículos aqui que ela é tremendo, né? Ela diz assim, ó, então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Peça muitos. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Ela foi embora.
Fechou-se em casa com os seus filhos, ou seja, fechou-se em casa. Ela foi embora, não foi direto na casa do vizinho, nem dos amigos. E ela foi embora, e o que foi que ela fez? Fechou em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Aí a Bíblia diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Ou seja, o azeite só parou quando as vasilhas acabaram. Todas as vasilhas acabaram. Ou seja, o que eu entendo aqui? O teu milagre é do tamanho da tua fé. Nós estamos. E ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade, ela tem um problema muito sério. Olha só o contexto diz aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabe que ele temia o Senhor. Mas agora vê os credores que está querendo levar os meus 2 filhos para escravos. Você está entendendo? Eles chegaram para tomar os filhos dela, a herança dela, a tua herança, a tua vinha, os teus filhos. Amém, querido? Foi Deus que te deu. Os nossos filhos são do Senhor. Aquilo que Deus te deu, Deus não vai tirar, não. Não vai tirar. Amém? Continue crendo nas promessas do Senhor. Maior o Senhor que está em nós. Exerça a tua fé. Ah, mas a minha fé, ela é uma fé pequena. Ora, se ela for uma fé como um grão de mostarda, entendeu? Não é do tamanho, mas como um grão de mostarda, que não pode enxertar a incredulidade, a dúvida, não tenha certeza. Eu tenho outra mensagem dentro dessa mensagem, né? Que ele manda você chamar aqui, manda você ir na casa dos amigos e dos vizinhos, pegar vasos vazios. Irmão, quantas pessoas estão vazias de Deus? Quantas pessoas estão vazias? E você precisa pegar essas pessoas que estão vazias de Deus, e quem vai encher essas pessoas é pelo pouco que você tem do Espírito Santo, do azeite. Essas pessoas precisam ver que há um azeite na sua vida. Ainda que seja um pouquinho de fé, ainda que seja um pouquinho de farinha na panela, ainda que seja um pouquinho de esperança, Deus vai mudar essa situação. Você crê nisso? Então pega essa palavra para você. Pegue essa palavra para você e diga assim: eu ainda tenho um pouco de azeite na botija. Eu ainda tenho um pouco de farinha na panela. Eu ainda tenho um pouquinho de esperança. Você está entendendo, irmão? Que ele não vai apagar o pavio que fumega, nem a cana trilhada. E você está entendendo? Deus vai mudar essa situação. Irmãos, eu acredito no Deus que nós vivemos, no Deus que nós pregamos, no Deus que me resgatou, no Deus que me comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E eu creio nisso, que ele vai mudar a história dele. A palavra dele diz em Filipenses 1 e o versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo. Amém, querido? Ou seja, é dia após dia. A misericórdia do Senhor vai se renovando em nossas vidas, a compaixão dele, a sua bondade. Então, por que nós vamos nos preocupar se nós sabemos que tem um Deus que nos assiste, que nos guarda, que nos livra, que está conosco nos momentos que mais nós precisamos dele? Nós só precisamos acreditar que ele não mudou. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Deus, ele vai fazer coisas grandes. Ainda, não se preocupe, não. Amém? Gostasse do meu chapéuzinho ali, do meu boné? É porque está muito frio e eu botei esse chapéu, cobriu a careca, né? Ficou legal aqui, descansou um pouco, embora, né? Não cresce cabelo, mas tá assim. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.